O ser é o não ser e o não ser é o ser. Hã? What? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deliberações Filosóficas. Eu sou o professor Manuel Avelino, o seu professor de filosofia para o Enem. E hoje, antes de iniciar a aula, eu vou trazer 3 grandes questões para você, para a gente entender o nosso conteúdo. Primeiro, apesar das mudanças que observamos no meio natural, podemos identificar uma essência permanente da natureza? Em meio às transformações que percebemos no mundo, algo permanece idêntico a si mesmo? Ou nós, seres humanos, ao nos modificarmos, nos tornamos completamente diferentes do que éramos? Essas são questões, pessoal, colocadas pelo Heráclito de Éfeso e pelo Parmênides de Eleia. São grandes questões que vão gerar aí uma grande discussão entre esses dois filósofos, mobilismo e imobilismo. Mas hoje nós vamos tratar do mobilismo, do filósofo, pensador pré-socrático Heráclito de Éfeso. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que saber desse cara é que ele também buscou uma origem, ele também buscou um princípio, ele também buscou uma arqué infinita e absoluta para a origem do universo. O Heráclito parte do princípio de que tudo é movimento, absolutamente tudo é movimento para o Heráclito. Ou seja, o Heráclito vai se concentrar nas investigações do devir. O devir é a palavra que significa fluxo perpétuo, movimento contínuo, o constante vir a ser. Ou seja, o Heráclito vai colocar o vir a ser como o plano principal das especulações cosmológicas, sobre o estudo do universo. Para esse filósofo, a physis, a natureza, consiste precisamente na transformação incessante de todas as coisas. O que ele vai chamar de devir, o fluxo perpétuo, o movimento perpétuo, o movimento permanente. Ou seja, pessoal, para o Heráclito, estou sendo redundante para você entender que para o Heráclito tudo muda. Nada permanece. O movimento é a identidade e a origem de todas as coisas do universo. Ou seja, pessoal, o fluxo universal é a mudança constante de tudo que existe. Tá? Entenda isso. O fluxo universal é a mudança constante de tudo que existe. Eu, neste momento, estou mudando, você, neste momento, está mudando, nós, tudo no universo está em constante vir a ser, em constante mudança, em constante fluxo universal. Ou seja, a transformação ininterrupta dos seres em seus contrários. Vou dar exemplos para vocês. O dia, qual é o contrário do dia? Vai tornar-se noite. E nesse tornar-se noite, há esse fluxo universal, há esse devir, há esse movimento, há esse mobilismo. Então o dia torna-se noite, a criança torna-se adulta, o calor torna-se frio, inclusive está calor, tomara que torne-se frio logo. A saúde, a saúde, pessoal, torna-se doença e tantas outras mudanças que jamais terminam. Este é o devir, é o fluxo universal para o Heráclito, contido nas próprias coisas. Ou seja, pessoal, tão logo um ser se manifesta, inicia sua convenção para o seu oposto. Eu dei um exemplo aqui para vocês do dia, né? Quando o dia se manifesta, quando o dia vem à tona para o Heráclito, a noite já está contida enquanto potência e possibilidade de vir a ser no dia. Então, tão logo o dia se manifesta, já inicia a convenção para o seu oposto, ou seja, para a noite, e assim vice-versa. Nesse entendimento, Heráclito diz o seguinte: apenas o devir é permanente. A única coisa permanente no universo é a permanente mudança. Sacou? Ah, moleque! E é no devir, é nele que todas as coisas que são deixam de ser, inexistindo para ela a estabilidade. Nada é estável para o Heráclito. Nada, absolutamente nada é estável. O dia não é estável, a juventude não é estável, a saúde não é estável. Nada é estável, tá? Elas não possuem uma estabilidade. Ou seja, pessoal, a instabilidade dos seres, tá? É o núcleo da cosmologia do Heráclito. E ele traz aquele exemplo brilhante, né? Um dos fragmentos da sua obra, que traduz bem essa questão da instabilidade dos seres. Que é justamente o fragmento que diz que jamais um mesmo ser humano pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois o rio já não é mais o mesmo.
a pessoa já não é mais o mesmo. Porque elas, né, ambos, o rio, as águas, o ser humano, sofrem a ação do tempo. E essa ação ela é imperceptível, né? Às vezes ela se torna imperceptível aos nossos sentidos. Mas o Heráclito vai dizer que, olha, o ser humano que adentrou naquele rio já não é mais o mesmo. Ele sofreu a ação do tempo, ele mudou. O rio também mudou, as águas também mudaram, né? Então jamais o mesmo ser humano pode entrar duas vezes no mesmo rio. Então para o Heráclito, nem o ser humano, nem o rio, assim como tudo no mundo, permanece idêntico a si próprios. Porque tudo muda, tudo está em constante mudança. Quando terminar essa aula, eu não serei mais o mesmo para o Heráclito, você também não. Todas as coisas estão em constante fluxo, um mobilismo ininterrupto, permanente e perpétuo. Ou seja, pessoal, nessa mobilidade sem fim, nunca, jamais, never, um ser permanece idêntico a si mesmo, convertendo-se necessariamente ao seu contrário, como eu expliquei anteriormente. Necessariamente, o dia vai se converter na noite, a noite no dia, a saúde na doença, a doença na saúde, o frio no quente, o quente, o calor no frio, né? Sempre vai se converter ao seu contrário, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Um exemplo, tá? Você jovem, né? Você que está agora no esplendor da juventude, por exemplo. Se você está no esplendor da juventude, já iniciou, meu amigo. Você já está em movimento, você já está em fluxo para a idade madura e sucessivamente para a velhice. Por quê? Porque essas coisas já estão contidas em você, tá? Na juventude, já está contida em você a velhice, né? O ser maduro, né? O seu contrário. E você já está em constante fluxo. Da mesma maneira, podemos dar aqui como exemplo a beleza. Se você está no limiar da beleza, já deu início o declínio do esplendor da beleza para a fealdade, né? Ou a feiura, o feio. Então, logo você está no estado saudável, por exemplo, já inicia o declínio, a decrepitude que anuncia a morte, que anuncia a doença. Ou seja, pessoal, para o Heráclito, abre aspas, o devir a qual tudo está conectado caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as quentes se esfriam, as secas tornam-se úmidas. O jovem envelhece, o vivo morre. Mas daquilo que está morto renasce outra vida jovem e assim por diante. Este é o eterno devir, é o fluxo universal para o Heráclito. De maneira mais direta, podemos dizer que a juventude traz em si o germe da velhice. A beleza traz em si o germe da fealdade, do feio. E a vida traz em si o germe da morte. Ou, se preferirmos, a velhice traz em si o germe da juventude. O feio traz em si o germe da beleza. E a morte traz em si da vida. Sempre se convertendo ao seu contrário. Por isso, as coisas são e não são, pois cada ser contém em si o não ser, o seu contrário, que impede a sua permanência no tempo. A oposição ao ser de alguma coisa está no interior da própria coisa. Esse é o sentido do devir do Heráclito. E aqui surge um grande ponto para o Heráclito, tá? Que é a guerra. Ou seja, o conflito, a luta, a contradição é o fundamento de todas as coisas. A luta constante do devir é igualmente harmônica, tá? Por mais que há esse conflito, há essa luta, há essa guerra, paradoxalmente, esta guerra é harmônica. Por quê? Porque é através dessa luta de opostos, desse conflito, que as coisas existem, tá? E elas dependem dessa oposição para existir. E ainda o Heráclito vai além, tá? É a oposição recíproca entre dia, noite, frio, quente, jovem, velho. É entre essa oposição recíproca, essa luta, porém harmônica, tá? Que as coisas existem e que as coisas têm sentido. Ora, pense comigo. O valor da saúde é dado pelo contraste com a doença. Entendendo que quando nós estamos com a saúde, nós podemos ficar doentes, quando nós ficamos doentes, nós podemos ter saúde, e vice-versa, que ambas existem e que ambas têm o seu sentido. A saúde não teria sentido se não fosse a doença. Da mesma forma, a fadiga, o cansaço, não teria sentido se não tivesse o descanso. A saciedade não seria fundamental
se antes dela não existisse a fome, para que nós possamos saciar-nos. Os seus opostos, né, eles estão em uma harmonia no todo. Sendo assim, pessoal, há uma unidade dos contrários, tá? O dia e a noite formam uma unidade, o frio e o quente formam uma unidade, a dor, né, e o prazer formam uma unidade, e por aí vai. O Heráclito vai dizer que essa unidade dos contrários se articula como um princípio superior, uma espécie de força organizadora, a qual ele chamou de logos divino, a qual é representado pelo fogo, tá? O fogo primordial, a mudança permanente. Nesse ponto, pessoal, nós estamos diante de uma inovação do Heráclito. O fogo primordial não é como nas cosmologias que o antecederam, ou seja, como Tales de Mileto, como Anaximenes de Mileto. Não é dessa forma. Como que antes do Heráclito eles entendiam? Eles entendiam o seguinte, que existe um único princípio, tá? Um único elemento, uma única força originária, né? A única arquê, e dessa arquê surgiu a multiplicidade das coisas existentes, tá? Por diferenciação ou por divisão. Por exemplo, o Tales de Mileto acreditava que a água era o princípio, a arquê, e da água surgiu todas as coisas. Para o Anaximandro, ele acreditava que tudo veio do áperon, uma força, né? E dessa força, tudo o que existe passou a existir. A multiplicidade das coisas existentes. Anaximenes, por exemplo, entendia da mesma forma, que no princípio, tudo, né? No princípio, ao ar primordial. E do ar primordial, dessa arquê, foi dando, né? Foi surgindo a multiplicidade das coisas existentes. Para o Heráclito, não é assim que funciona. Para o Heráclito, não trata-se de uma unidade primordial ou de um princípio primordial, né, que deu origem a todas as coisas. O Heráclito entende da seguinte maneira. Para o Heráclito, trata-se de uma multiplicidade na unidade e de uma unidade na multiplicidade. Ou seja, cada ser existe no cosmos, no universo, e corresponde simultaneamente a uma unidade e uma multiplicidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Dado que todas as coisas, né, todas as unidades, abrigam o seu contrário no seu interior, portanto, também são múltiplas. O bebê já abriga dentro dele, né, o seu contrário, que é o adulto. O dia já abriga dentro dele o seu contrário, que é a noite. O calor já abriga nele o seu contrário, que é o frio. E por aí vai. Então todas as coisas são unas, mas são múltiplas porque já existem dentro delas o seu contrário. Olha o quanto que o Heráclito é fantástico aqui. A multiplicidade, por sua vez, é reduzida à unidade do movimento universal. Ou seja, o devir, que é a síntese dos contrários. O devir é essa síntese dos contrários. Assim, no devir, tá? Aí volta aquela frase que eu iniciei o vídeo para vocês. No devir, o ser é o não ser e o não ser é o ser. Por quê? Porque o ser já está contido nele o não ser, certo? E no não ser está contido o ser. A unidade é múltipla e a multiplicidade é una. Vou repetir. A unidade é múltipla e a multiplicidade é una. Beleza, pessoal? Heráclito de Éfeso. Para a gente fechar, pessoal. Então, é precisamente o fogo, segundo Heráclito, o responsável por conjugar o devir, tá? Contudo, é preciso ressaltar que o fogo heractiniano não é o que nós conhecemos pelos sentidos, tá? Eu vou já explicar essa crítica que o Heráclito faz aos sentidos, tá? Esse fogo primordial trata-se do Logos divino, que eu já mencionei para vocês. Ou seja, é o conceito central no pensamento do Heráclito e está presente na própria natureza, tá? Na própria physis, e promove o eterno devir, né? A eterna mudança. Aqui, pessoal, há um aspecto assim singular e original do Heráclito, tá? Porque é o seguinte, quando ele define um princípio que garante a plena racionalidade do universo, né? Esse Logos divino, tá bom? O que é que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, a verdade é uma expressão do Logos, né? Do Logos no pensamento. É algo pela qual a gente só pode chegar pela razão, pelo pensamento.
Então o que ele faz aqui? Ele desqualifica, tá? Ele desqualifica os sentidos. Por quê? Porque para ele os sentidos são ilusórios. Os sentidos nos faz perceber as coisas como se elas fossem permanentes, né? Nós só apreendemos as permanências, né? A aparência permanente, digamos assim. Quando para o Heráclito, a verdade se situa na mobilidade imanente no próprio devir. Ou seja, para o Heráclito, nossos sentidos fazem com que a gente capte, para que a gente olhe as coisas de maneira permanente. E isso para ele é apenas uma aparência, é apenas ilusório, porque na verdade nós estamos em constante movimento. Nós sofremos a ação do tempo. Tudo na física, no cosmos, sofre a ação do tempo. É um constante devir, é uma constante mudança. Então, a permanência, a estabilidade, ela, para Heráclito, é ilusório. Tudo muda. Tudo é fluxo para o Heráclito. Se você gostou, curte aí, compartilha, divulga com a galera. Na próxima aula a gente vai falar do Parmênides. E é o Parmênides que vai dizer que Heráclito, não concordo contigo não. Só que ele também vai trazer uma oposição, né, ao Heráclito fantástico. O ser é, portanto, não pode não ser. Próxima aula. Um abraço.